Bom dia, irmãos! Bom dia! Mas que maravilha! Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Estamos na lição 2, texto 1. Bom, a aula de hoje é recebendo a salvação. Legal, né? Recebendo a salvação. Bom, vimos na lição 1 que Deus chama os homens da ignorância e da incredulidade. Por causa de sua natureza corrompida, o homem natural está preso em trevas. Deus chama os pecadores através da ministração da sua palavra, que é instrumentalizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atinge o coração através da palavra pregada. O pregador é o instrumento. Na lição 2, vamos estudar os maravilhosos efeitos desta bendita salvação na vida dos crentes. Bancroft nos diz que existe salvação do espírito na regeneração da alma, na santificação e do corpo na glorificação. Entendi bem isso aqui, eu acho, porque diz assim, ó. Esse rapaz diz, esse Bancroft, nos diz que existe salvação do espírito. O espírito se salva na regeneração da alma. Quando a alma que diz é o nosso corpo, né? Quando a alma se regenera, a alma, os sentimentos, ó, e na santificação e do corpo glorificado. Que legal. Conversão. Conversão. O que é a conversão? A nova vida em Cristo não é, nem de longe, parecida com a vida antiga que vivíamos. Conversão é dar as costas à velha vida. A velha vida. Uma vida volta para Deus. Aí a vida volta para Deus, né? A palavra grega metanoia denota uma mudança de mentalidade, o que inclui o arrependimento. Então, metanoia é uma mudança de mentalidade que inclui o arrependimento. Berkhoff aponta que a pessoa convertida torna-se consciente da sua ignorância e do seu erro, da sua obstinação e da sua loucura. Sua conversão inclui a fé e o arrependimento. Então tem que ter fé e se arrepender para ser convertido. Como vimos acima, a conversão é o voltar-se para Deus. Ela consiste em arrependimento e fé. São inúmeras nas Escrituras as advertências para os homens se arrependerem. Mas também sabemos que pelas Escrituras que homem nenhum pode, em sua própria força, crer e arrepender-se. Pois é o Espírito Santo quem convence os homens da justiça e do juízo. Quando o homem pede a Deus, ele lhe dá verdadeiro arrependimento e fé. Em nenhuma mensagem bíblica vemos Deus ordenando que o homem se regenere, se justifique
ou se adote. Entretanto, o arrependimento e a fé levam à justificação, e a justificação produz vida, e não o contrário. Erickson lembra oportunamente que a fé salvadora exige uma crença correta acerca da natureza de Deus e do que Ele é. A crença correta, porém, é insuficiente. É preciso também que a pessoa se comprometa de modo ativo com Deus. Definição bíblica da conversão. Vamos ver o que é conversão segundo a Bíblia. Wayne Grudem define conversão como nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos nossa confiança em Cristo para receber a salvação. A conversão é mais que uma adesão a uma cultura religiosa ou a juntar-se a um grupo religioso. É estar em Cristo. No dizer de Bonhoeffer, o Cristo crucificado só pode ter seguidores crucificados. Conforme a Bíblia, a verdadeira conversão nasce da tristeza causada por Deus para o arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A conversão é uma mudança que teve início no novo nascimento, que é feito no pecador pelo Espírito Santo, operando mudanças de pensamentos e opiniões, desejos e vontades, alterando para melhor a vida do crente para sempre. A Bíblia não nos informa sobre a quantidade de tempo implicada na conversão. Para alguns, ela é um processo como Nicodemos. Para outros, pode ser súbita, como no Pentecostes. Mesmo as manifestações emocionais podem variar em aspectos. Algumas conversões parecem ser simples, como a conversão de Lídia, ou mesmo dramática, como a conversão do carcereiro. As experiências da conversão podem ser diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. Eurico Bergestin diz que, enquanto o arrependimento se refere à mudança total dos sentimentos do homem e à sua nova atitude para com Deus, a conversão expressa a nova posição para o mundo e representa, neste sentido, uma mudança de situação. O homem que andava num caminho largo para a perdição muda repentinamente a direção e passa a andar no caminho estreito para o céu. Maravilha, né? Como as Escrituras definem a conversão? Vamos ver.
A conversão segue a regeneração, como pode ser visto abaixo. Vamos ler aqui. A conversão envolve negação ao pecado. O homem natural pode modificar a sua vida e impedir que as manifestações do pecado sejam evidentes na sua vida pública. Aqui é o homem natural, tá? Eu vou repetir, ó. O homem natural pode modificar a sua vida e impedir que as manifestações do pecado sejam evidentes na sua vida pública. Mas ele não pode negar o amor ao pecado. O homem natural pode não gostar das consequências do pecado, mas mesmo assim continua tendo prazer e desejando o pecado. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Agora aqui, segunda parte. A conversão é uma submissão à lei de Deus. O homem não regenerado vive segundo o príncipe das potestades do ar. O homem não regenerado vive segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A mente do incrédulo é embotada pela ignorância e, por esta razão, não se entregam a Cristo. Mas a dissolução, viu? Não se entregam a Cristo, mas a dissolução. Dissolução é coisas erradas. O não regenerado jamais pode sujeitar-se à lei de Deus, pois a inclinação da sua carne é para a inimizade contra Deus. Não é o homem natural que deseja sujeitar-se a Deus, nem é capaz de. Vocês vejam como é forte, né? Não é o homem natural capaz de sujeitar-se a Deus. Não é o homem natural que deseja sujeitar-se a Deus. Tá? Então o homem natural não quer se sujeitar às vontades de Deus. E nem é capaz disso. Mas sim o regenerado, que quer e pode agradar a Deus. Então somente o homem regenerado que quer e pode agradar a Deus. Pois Deus opera nele tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. A conversão envolve o entendimento de coisas espirituais. A velha natureza do homem não pode discernir coisas espirituais. Qualquer fato espiritual para o homem não crente é loucura e escândalo. O entendimento da obra salvadora de Cristo é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu ler de novo aqui. O entendimento da obra salvadora de Cristo, é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. São obras do Espírito Santo nos que Deus quer ensinar estas verdades. Então, quando a gente entende essas coisas, é Deus que está nos ensinando. Ó. Deus quer ensinar essas verdades. O que antecede o entendimento espiritual
é uma obra divina. Então a gente só vai entender as coisas espirituais pelo Espírito Santo, ó. O entendimento espiritual, Espírito Santo de Deus, né, que é uma obra divina, que é eficaz para fazer o homem pecador conhecer a Cristo. Essa obra prévia é a regeneração. Nossa, é o nascer de novo, né? Vamos ver. A conversão envolve a fé. Os que creem têm o poder de crer. Vê só, né? Os que creem têm o poder de crer. O que evidencia que a fé é dada previamente por Deus. Vocês se lembram daquela parte que Jesus fala que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for permitido? É mais ou menos o que diz aqui, ó, em outras palavras. Ó. Os que creem têm o poder de crer. O que evidencia que a fé é dada previamente por Deus. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que Deus opera nos que creem em Cristo. Portanto, o poder de crer é antes da ação da fé. O poder de crer é antes da ação da fé. Nisto entendemos que a conversão é causada pela obra divina da regeneração. A conversão envolve a ação de vir a Cristo. A conversão envolve a ação de vir a Cristo. O que impede um pecador qualquer de vir a Cristo é a sua condição de estar morto em pecado. Isto impede que ele queira vir a Cristo. Porque o pecador está morto no pecado, ele não vem à luz, mas a odeia. O pecador não precisa de um pregador sorridente, num culto animado ou uma história emocional. Ele precisa de uma nova vida para poder vir a Jesus com arrependimento e fé. Pela pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o arrependimento. A conversão é manifestada pelo arrependimento, que é da parte do homem. O passo dado para a conversão, sem arrependimento, a conversão não existe. Pois ela é, acima de tudo, um voltar atrás. O ato de corrigir uma rota. Entretanto, nem todo o arrependimento é um arrependimento evangélico. O arrependimento evangélico baseia-se num sentimento de repúdio e pesar pelo pecado. É preciso que nossas igrejas voltem a pregar com intensidade a importância do arrependimento. E como veremos a seguir, envolve uma mudança de nossos pontos de vista, sentimentos e propósitos. O arrependimento envolve os elementos intelectual, emocional e volitivo. Eu não sei o que significa volitivo. Alguém sabe? Pesquisa na internet para descobrir, minha filha. Intelectual, emocional e volitivo.
Enquanto isso, eu vou continuar lendo. Definição etimológica. Definição etimológica. Vamos lá. No Novo Testamento, os termos arrepender-se, metanoi, é arrependimento. Metanoia se refere basicamente a uma mudança de mente. É importantíssimo observar essa significação. É importantíssimo observar essa significação, pois o arrependimento consiste em uma radical transformação de pensamento, atitude e direção. Então, se a pessoa diz que se arrepende de uma coisa errada que fez e continua fazendo aquela mesma coisa, ela não está realmente arrependida. Porque o arrependimento, é importante observar essa significação. Pois o arrependimento consiste em uma radical transformação de pensamentos, atitude e direção. Definição teológica. O que é a definição teológica do arrependimento? O arrependimento é uma mudança sincera que faz a pessoa enxergar o pecado, não apenas como um ato lamentável, um erro, fraqueza ou mesmo um deslize, mas uma culpa pessoal. Eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. De conformidade com a ênfase que atravessa todo o Antigo Testamento, é com aquilo que igualmente aparece no Novo Testamento. O arrependimento consiste em um abandono do pecado e um voltar-se para Deus para o servi-lo. Tu achou, minha filha? Volutivo significa algo que tu escolheu, quando tu é livre para fazer. Exemplo, os esforços daquela pessoa foram volitivos. Ou seja, ela escolheu fazer aquilo. Volitivo é quando tu escolhe. Voluntário. Não, quando tu escolhe, tu quer o que fazer. Por exemplo, a decisão do meu filho não foi volutiva. Ele não escolheu. Como disse a Vitória, disse, é voluntário. Muito bem, então vou ler de novo para me entender, então. Ó. O arrependimento envolve os elementos intelectual, emocional e volitivo. Volitivo. Então aqui volitivo é voluntário, né? É uma escolha tua. Muito bem, agora nós entendemos. Vamos continuar lá. Ó. O que o arrependimento não é? Ó, uma coisa que o arrependimento não é. O arrependimento não é penitência. A penitência, segundo o ensino católico romano, faz parte do arrependimento. Segundo eles, tá? Não é o certo. Segundo os católicos romanos, a penitência faz parte do arrependimento. A penitência consiste na punição dos pecados passados através de disciplinas que exerçam uma expressão exterior de remorso, como a confissão, rezas e até mesmo autoflagelação. Os católicos têm esse costume, tá? Eles acham que se arrepender, reza 10 Ave Marias, 50 Pai Nosso, sei lá, ou se castigam, né? Autoflagelação. Mas isso não é o verdadeiro arrependimento. Tá? A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a salvação. Então não precisa sacrifício nenhum. Deus, Jesus, no caso, já pagou pelos nossos pecados. Ó, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a salvação. Penitências e outros atos do homem jamais poderão expiar qualquer pecado. Expiar é apagar o pecado. Tá? As Escrituras não reconhecem os homens expiando seus próprios pecados, mas anuncia que Cristo é o nosso substituto pelos pecados.
Muito bem. Seguindo, arrependimento não é tristeza por coisas erradas praticadas. Então, arrependimento não é tristeza por coisas erradas praticadas. Antes disso, o arrependimento envolve o entendimento da condição do homem como pecador. O pecador arrependido deve se dar conta de que é culpado e está sob condenação. Arrependimento não é apenas o prometer andar certo, viu? Entretanto, no coração do pecador arrependido, morre o amor pelo pecado. E este agora, passa a repudiar o pecado. Neste sentido, o arrependido inclui a consciência de ser pecador e condenado e o desinteresse pelo pecado. Então, o verdadeiro arrependimento, a pessoa verdadeiramente arrependida, ela passa a odiar o pecado. Ela deseja fazer o que é certo, tem consciência de ser um pecador, mas não tem interesse nenhum em pecar, não tem mais amor pelo pecado. Aí a pessoa realmente está arrependida. No que consiste o arrependimento? Vamos ver. Elemento emocional. São 3 coisas, tá? Que consiste o arrependimento. Ó. Elemento emocional, elemento intelectual e elemento volitivo, que agora a gente sabe que é o elemento voluntário, que são nossas escolhas. Tá? Bom, vamos ao primeiro, elemento emocional. O arrependido, vamos lá. Subentende uma mudança de sentimento. Ó, a parte emocional. Subentende uma mudança de sentimento. Muitas vezes, lágrimas brotam nos olhos, confissões nos lábios, contrição no coração. Contrição no coração, aqui só para dizer que contrição aqui não é tristeza, tá? É um arrependimento verdadeiro com relação a que a gente magoou a Deus. A gente não fez a vontade dele. Isso é contrição, tá? Não é tristeza. Mas deverá vir acompanhada. É tudo isso, tá? Mas deve vir acompanhada de um abandono do antigo caminho. Tem que deixar de fazer as coisas erradas que fazia, tá? Que vem junto com o ódio ao pecado. Tristeza pelo pecado. Aí não gosta mais do pecado. Não existe meio de medirmos quanta emoção. Não temos meios de medir quanta emoção é necessária no arrependimento sincero. Não tem como medir quanto uma pessoa se emociona num arrependimento sincero, tá? Mas existe um despertar real no coração quando o indivíduo é levado a entender seu terrível pecado. Todavia, é imprescindível distinguir entre o remorso e o arrependimento. Todavia, é imprescindível distinguir. Quer dizer que é muito importante, é necessário saber a diferença entre o remorso e o arrependimento. É muito importante ver essa diferença. Vamos lá, então. O remorso é a tristeza e a vergonha pelos resultados devastadores do pecado. Isso é remorso. Isso não é arrependimento. O remorso é a tristeza e a vergonha pelos resultados devastadores do pecado. O arrependimento é a condenação do pecado no coração, mesmo que o pecado não seja de conhecimento de ninguém. Vocês viram a diferença? Então, o remorso, a pessoa fez uma coisa errada, todo mundo descobriu, está lá sendo castigado por aquilo. Isso é um remorso.
O remorso é a tristeza e a vergonha pelos resultados devastadores do pecado. Agora a diferença, o arrependimento é a condenação do pecado no coração, te arrepende lá dentro, mesmo que o pecado não seja conhecido por ninguém. Fez aquela coisa errada, ninguém soube, não sofreu castigo nenhum, mas tu te arrependeu de verdade. Isso é arrependimento. Tá? Muitas pessoas ficam tristes e envergonhadas quando seus pecados são descobertos, não estando verdadeiramente arrependidas deles. Vê só? É muito importante ver essa diferença. Elemento intelectual. A pessoa conhece o seu pecado. O elemento intelectual, tá? Outra parte agora do arrependimento, tá? Elemento intelectual. A pessoa reconhece o seu pecado como transgressão. Antes de tudo, contra Deus. Humanamente falando, o pecado de Davi foi contra Urias e mesmo contra Betsaba. Betsaba, né? Porém, Davi tinha consciência que tinha pecado contra Deus e suas leis. Ele diz: pequei contra ti somente. Fiz o mal perante os teus olhos. Você lembra aquela passagem que Davi pegou aquela moça que era casada, mas depois mandou o cara para a guerra para morrer? Aqui, humanamente, ele estava pecando contra pessoas, mas ele reconheceu que tinha pecado contra Deus. Se arrependeu de verdade e foi perdoado. Tá? Se arrependeu de verdade. Muito bem. O pecador arrependido passa a entender o efeito do pecado sobre si. O pecado não é apenas considerado uma transgressão diante de Deus, mas também como algo que contamina, arruína e corrompe o eu. Se este entendimento não estiver presente, não pode acontecer o arrependimento evangélico. Porque senão o que a pessoa sentirá? Senão o que a pessoa sentirá será apenas medo do castigo e não o ódio pelo pecado. Vê só que importante, né? O pecado não apenas consiste como transgressão diante de Deus. Não é só um erro diante de Deus, mas também como algo que contamina, arruína e corrompe o eu. Forte, né? Se este entendimento não estiver acontecendo, se este sentimento não estiver presente, não pode acontecer o arrependimento evangélico. Então é muito importante ter essa noção bem clara que o pecado nos contamina, nos corrompe, nos afasta de Deus. A gente não deve pecar, fazer o máximo para não errar. Porque senão, o que a pessoa sentirá será apenas medo do castigo e não ódio pelo pecado. Por isso que Jesus disse, né? A gente deve amar um e odiar o outro. E aqui fala ódio do pecado. Amar Deus e odiar o mal. Elemento volitivo. Agora, a segunda parte do arrependimento. Elemento volitivo. A gente tem escolhas, tá, para fazer. Volutivo é, como diz a Vitória, é voluntário, né? Faz uma coisa de voluntário, porque tu quer fazer. Este elemento representa o afastamento interior do pecado e a busca do perdão e da purificação. O que é fruto de uma mudança de vontade e de decisão. Tu tem vontade, tu te decide a fazer o que é certo, a seguir Deus e obedecer os seus mandamentos. Fazer o que é bom, né?
O filho pródigo disse, ó, aquela passagem do filho pródigo, ele disse, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Esse é o aspecto mais relevante do arrependimento, indicado nas Escrituras pelo vocábulo grego, metanoia. Então ele teve uma mudança de mente, né? E ele disse, levantar-me-ei e irei ter contigo. Você lembra daquela passagem, né? O jovem fugiu de casa, foi embora de casa, gastou todo o dinheiro. Quando estava naquela situação difícil, percebeu que na casa do pai dele tinha tudo. E quis voltar para lá. E foi recebido e ficou tudo bem. Bom, aqui terminou a leitura, e agora vamos começar os exercícios de fixação. Vamos lá. Ó, marque V para verdadeiro ou F para falso. A palavra grega metanoia denota uma mudança de mentalidade e é traduzida pelo arrependimento. Verdadeira. Coloque V, verdadeira. A segunda, questão 2. A penitência faz parte do arrependimento? Falsa, isso mesmo. Coloque um F na questão 2. O que faz parte do arrependimento é a fé. Muito bem. A questão 3. O remorso e a tristeza, o remorso é a tristeza, a vergonha pelos resultados devastadores do pecado. Verdadeira, né? Então a 3, marque V, verdadeira. Quem está com o livro aí. Questão 4. As Escrituras reconhecem os homens expiando seus próprios pecados? Não, é verdade. Então, expiando, que significa apagar os pecados. As Escrituras não reconhecem os homens apagando seus próprios pecados. É Jesus Cristo que pagou pelos nossos pecados, que apagou eles. Então, questão 4, coloque um F. Questão 5. A conversão é uma mudança que teve início na justificação? A conversão é uma mudança que teve início na justificação? Olha, vou ser franco aqui, tá? Eu coloquei F, mas eu li e não achei a resposta. Pois é, agora, por isso que eu disse, né? A conversão é uma justificação que teve início. Quer dizer, a conversão é uma mudança que teve início na justificação. Parece falsa, né? Sim, parece verdadeira e falsa. Porque quando a gente é salvo, a gente é justificado por Cristo, né? Então, se a salvação ela é justificada, ela começa pela justificação. A Verônica acha que é verdadeiro. Então, irmãos que estão com o livro aí, vocês estudem mais do que eu e procurem a resposta mais clara no livro. Essa aqui 5, tá? Questão 5. Sublinhe a resposta correta. Sublinhe a resposta correta. Questão 1. A conversão é manifestada pelo amor ou arrependimento? Isso mesmo. Então, sublinhe a palavra arrependimento. O arrependimento, questão 2, tá? O arrependimento envolve os elementos intelectuais, emocional e... O arrependimento envolve os elementos intelectual, emocional e espiritual ou volitivo? Volitivo, né? Isso mesmo. Então, quem está com o livro na questão 2, sublinha a palavra volitivo. A gente acabou de estudar, né? Foi a última coisa que a gente estudou. Questão 3. Bonhoeffer ou Shedd diz que o Cristo crucificado só pode ter seguidores crucificados. Aqui vocês vão sublinhar o nome Bonhoeffer.
Tá? Foi Bonhoeffer, a Vitória acertou. Bonhoeffer disse: o Cristo crucificado só pode ter seguidores crucificados. A última questão, questão 4. Sem a penitência ou sem arrependimento, a conversão não existe. Sem arrependimento. Isso mesmo. Sem arrependimento, a conversão não existe. Muito bem, terminamos a leitura, terminamos a aula de hoje. Foi ótima aula, gostei muito. Deus abençoe a todos e até a próxima.